Então, mais uma vez, estou aqui no Jardim do Cerco para ver se não sofro com o TDN, que é o transtorno de déficit da natureza. Portanto, estou aqui a atuar preventivamente para manter os meus níveis de contacto com a natureza. E este jardim é um jardim inspirador. É um jardim que nos faz ter boas ideias, encontrar soluções, pensar em caminhos, respostas, etc. E nessa aura de inspiração, lembrei-me aqui de partilhar hoje convosco uma reflexão que tem a ver com um medo que se fala muito, que é o medo de falhar. O medo de falhar. O medo de falhar é um medo que é sentido por muitas pessoas, mas é importante olhar para dentro do medo de falhar e perceber o que é que cada um de nós que tem esse medo de falhar coloca dentro desse medo. E uma das coisas que eu fui encontrando, ouvindo com atenção as pessoas que têm esse medo de falhar, tem a ver com um medo muito específico, um medo muito concreto. É o medo de decepcionar o outro, o medo de desiludir o outro, o medo de não corresponder às expectativas. Este é um medo muito específico. Esta coisa de não correspondermos à expectativa de alguém, da outra pessoa fazer uma avaliação negativa de nós próprios, este é um medo muito específico. Este medo de decepcionar ou medo de desiludir o outro tem raízes muito antigas, muito provavelmente na nossa infância ou pré-adolescência, que foi aprendido através de um adulto que passava para nós, não tem que ser nosso pai ou nossa mãe, podia ser um professor, podia ser um adulto de referência, podia ser qualquer pessoa a quem eu concedesse algum tipo de estatuto. E essa pessoa passava-me a ideia de quando eu não fazia as coisas totalmente bem, se eu não tinha os tais 100% e tinha 85%, eu sentia-me mal porque a expectativa dessa pessoa são os tais, ou seriam os tais 100%. Portanto, isto só para vos dar uma ideia. O medo da decepção, o medo de desiludir o outro, é um medo muito específico. E aquilo que cada um de nós precisa trabalhar é orientando sua reflexão para este ponto específico, é preparar-se exatamente para se libertar desse medo. E a nível de afirmações, algumas afirmações que eu proponho, como por exemplo, liberto-me da necessidade de corresponder às expectativas dos outros. Liberto-me do medo de decepcionar ou desiludir o outro. Liberto-me desse medo. A cada dia que passa, mais consciente desse receio específico que aprendi, consciente ou inconscientemente. Liberto-me do medo de corresponder às expectativas dos outros. Liberto-me do medo de decepcionar ou desiludir o outro. Essas afirmações são importantes. É um treino cognitivo. É uma nova mensagem que passamos a nós próprios. Por outro lado, também um certo trabalho comportamental, que às vezes também faço com algumas pessoas em sessão, é o trabalho de me expor à decepção do outro. Ou seja, é como se eu agora virasse para um de vós que tem esse medo de decepcionar ou desiludir o outro e dissesse assim: tu decepcionaste muito, tu foste uma grande desilusão para mim. Quando eu digo isto a algumas pessoas, há ali uma emoção muito densa e elas ficam sem resposta. Elas estão-se a relembrar, estão a fazer uma ponta emocional para situações do seu passado onde ouviram coisas parecidas. E, ao serem confrontadas com uma mensagem destas, mesmo que seja simulada, elas ficam sem resposta. Há uma ansiedade,
há uma perturbação, uma agitação emocional muito grande que as faz ficar sem resposta. Ora, é exatamente aqui neste aspecto que eu procuro que a pessoa também trabalhe, que ela se ensine a dar uma resposta, que ela aprenda a dar uma resposta. E a resposta pode ser na linha daquelas afirmações: olha, lamento imenso não ter correspondido às suas expectativas, lamento que tu tenhas sentido aquilo que eu fiz como uma decepção ou desilusão para ti, mas liberte-me do medo de sentir essa decepção, liberte-me do medo de não corresponder a essas expectativas. Em termos práticos, por exemplo, falando com alguns colegas meus que andam de formação para formação, saltar de curso para curso, na verdade, alguns deles receiam exatamente este confronto do cliente que, no final de uma sessão, se vira para eles e diz: olha, eu não me sinto satisfeito com a sua abordagem, eu não senti qualquer tipo de resultado com o seu trabalho. E é bom que a pessoa se imagine a dar uma resposta, coração aberto, com humildade, mas não imaginar-se a ficar tipo estátua, ok? Seja também questões de outro âmbito profissional, qualquer que seja a profissão, perante um chefe, perante um colega, perante um cliente, imaginar-me de facto a dizer isso, não é? Sim, lamento que o meu trabalho, o meu serviço, o produto não tenha correspondido às suas expectativas. Por favor, diga-me de que forma é que eu poderei ajudar, melhorar ou ir ao encontro daquilo que você precisa. Mas imaginar-me a responder liberta-me daquele congelamento, não é? Daquela resposta de, de medo, de aflição, de inquietação passiva. Portanto, estejam atentos. Trabalhar, primeiro perceber se o vosso medo de falhar, se for o vosso caso, tem lá dentro este medo específico, que é o medo de decepcionar ou desiludir o outro. O medo de não corresponder à expectativa do outro. E algumas pessoas chegam mesmo a dizer: mas isso toda a gente tem o receio de não corresponder às expectativas do outro. Não é bem assim, ok? As pessoas que me dizem isto tentam banalizar, é como se tentassem coletivizar esse seu sentimento de medo e, portanto, ao fazer isto, eles vão se demitindo de trabalhar esse assunto. E esse assunto vai se mantendo na vida de cada um e muitas vezes vai se agravando, porque as pessoas evitam esse tipo de situações de avaliação, de confronto com a crítica, de confronto com um comentário negativo, etc, etc. Portanto, atenção, se dentro do medo de falhar, seja vosso ou seja de alguém que vocês conhecem, existe este receio específico que é o medo de decepcionar ou desiludir o outro, estejam atentos. É importante olhar de forma específica para esse sentimento. Talvez também importante perceber como é que o aprenderam, treinarem-se uma nova conversa interna e, por último, exporem-se às situações. Está bem? Este trabalho é possível ser feito, cada um consigo próprio, mas muitas vezes precisamos de ajuda para o fazer. Está bem? Pensem nisso. Se tiverem algum comentário, dúvida, sugestão, reclamação, pronto, deixem aí os vossos comentários. Eu vou deixar este vídeo no YouTube, vou deixar também no Facebook, vou também pôr aqui no grupo do WhatsApp e estou aberto às vossas opiniões, comentários, sugestões, impressões. Tá? Tudo bom ou melhor ainda? Deixo-vos aqui com uma imagem do Jardim do Cerco, que é um bom sítio para visitar. Está bem? E lembrem-se de manter contacto com a natureza, que faz-nos muito bem. Tá? Tudo bom ou melhor ainda?